Olá, eu sou Thalita Silva, psicanalista clínica, e hoje nós vamos iniciar mais uma etapa do nosso livro, que é o propósito número 1, dia 8. Boa escuta para você. Você foi planejado para agradar a Deus. O Senhor vai plantar este povo e eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glória a Ele. Isaías 61, 3. Dia 8. Planejado para agradar a Deus. Tu criaste todas as coisas e é para o seu agrado, porque elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, 11. O Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149, 4. Você foi planejado para agradar a Deus no instante que você chegou ao mundo. Deus, lá no céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir o seu nascimento. Ele quis que você existisse, e a sua chegada lhe deu um enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas ele decidiu criá-lo para a satisfação dele. Você existe para um benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito da sua vida. Você, quando entender plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que você tem. Se você é assim importante para Deus e Ele te considera valioso, é suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade. Como você poderia ser mais importante do que já é? Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele, mais do que qualquer outra criatura. A Bíblia diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Um dos maiores dons que Deus lhe concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele criou com 5 sentidos e emoções para que você pudesse experimentar essa sensação. Ele deseja que você aprecie a vida e não apenas a suporte. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus fez a sua imagem. Com frequência esquecemos que Deus também tem emoções e ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre e fica enciumado, encolorizado e sente compaixão, piedade, tristeza e comiseração, bem como alegria, regozijo, satisfação. Deus ama, sente prazer, exulta, desfruta e até mesmo ri. Dar prazer a Deus é o que se chama de adorar. A Bíblia diz: o Senhor se agrada somente daqueles que adoram e confiam no seu amor. Salmo 147, 11. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Como um diamante, uma adoração apresenta várias facetas. Seria necessário vários livros para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito da adoração. Mas nessa sessão estudaremos seus aspectos principais. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal estabelecido por Deus na estrutura do nosso ser, uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorá-los, achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pela qual o Senhor nos fez com desejo é que Ele anseia por adoradores. Jesus disse que o Pai procura adoradores. João 4, 23b. Dependendo de sua formação religiosa, você pode ser o que você precisa ampliar sua compreensão no termo adorar. Você talvez vincule a palavra a cultos na igreja, ou que haja cânticos, orações, pregações. Ou visualize um cerimonial com velas,
e ceia. Ou imagine curas, milagres, experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir esses elementos. Porém, vai muito além dessas manifestações. Adorar é um estilo de vida. A adoração é muito mais que música. Para muitos, adorar é apenas um sinônimo de música. Eles dizem: em nossa igreja temos os primeiro a adoração, depois a pregação. Mas esse é um grande mal-entendido. Todos os momentos do culto são atos de adoração, oração, leitura da Bíblia. Os cânticos, confissões de pecado, silêncio, ato de ouvir a pregação, fazer anotações para estudos posteriores, ofertar, batismo, ceia, assinar um cartão de compromisso, até mesmo cumprimentar outros adoradores. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no jardim do Éden, mas não há nenhuma menção de música até Gênesis 4:21, com o nascimento de Jubal. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca utilizariam música jamais adorarão? A adoração é muito mais do que música. Mais grave é quando se utiliza o termo adoração em alusão a um estilo musical específico. Primeiro cantamos um hino, depois uma canção de louvor e adoração. Ou, gosto das canções de louvor mais rápidas, porém prefiro as canções de adorações mais lentas. De acordo com essa convenção, se uma canção for rápida e alta ou tocada com um instrumento pesado, podemos classificá-la como louvor. Mas se for lenta, tranquila e intimista, talvez acompanhada só por um violão, então é uma adoração? Esse conceito de adoração com relação à música é equivocada, embora seja muito comum. A adoração não tem nenhuma relação com o estilo, volume ou andamento da música. Deus ama todos os tipos de música porque Ele inventou todas elas. Rápidas, lentas, altas, suaves, antigas, modernas. É provável que você não goste de todas, mas Deus sim. Se são oferecidas ao Senhor, em espírito e em verdade, então são um ato de adoração. Os cristãos frequentemente discordam dos estilos musicais e se utilizam na adoração, defendendo com entusiasmo seus estilos preferidos, como se fossem os mais bíblicos, os mais reverentes. Mas não existe um estilo bíblico. Não existe notas musicais bíblicas. Hoje, nem mesmo temos instrumentos utilizados no tempo bíblico. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, na sua formação e personalidade, do que sobre Deus. O som de um grupo étnico pode soar como barulho para outro grupo, mas Deus gosta da variedade e aprecia todos os estilos. Não existe nada que possamos definir como música cristã. Existe apenas letra cristã. É a letra que torna a canção sagrada, não a melodia. Não existem melodias espirituais. Se eu tocar para você uma música sem letra, não haveria como saber se é ou não uma canção cristã. A adoração não é para benefício próprio. Como pastor, recebo um bilhete dizendo: amei a adoração de hoje, foi muito bom para mim. Esse é o mal entendido a respeito da adoração. Ela não é para o nosso benefício. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus, não a nós mesmos. Se você alguma vez disse: não aproveitei nada da adoração hoje, então você adorou por motivos errados. A adoração não é para você, é para Deus. Claro que a maioria dos cultos de adoração contém elementos de comunhão entre irmãos, edificação, evangelização. Existem benefícios na adoração, mas não adoramos para nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar a Deus. No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração hipócrita, sem entusiasmo. O povo estava oferecendo a Deus orações repetidas, louvor falso, palavras vazias, rituais humanos, sem significado, fosse levado em consideração. O coração de Deus é tocado
por uma adoração meramente tradicional, mas por paixão e compromisso. A Bíblia diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta é feito só de regras e ensinamentos de homens. Isaías 29:13. Adoração não é a parte da sua vida, é a sua vida. A adoração a Deus não se limita aos cultos na igreja, pois nos foi dito: estejam sempre na minha presença. Salmos 105. Cantem glória, louve ao Senhor, desde o nascer até o pôr do sol. Salmos 113. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão ou até mesmo na cama. Louvar deve ser sua primeira atividade, assim que você abrir os olhos pela manhã, e a sua última atividade, ao fechar os olhos à noite. Eu darei graças ao Senhor o tempo todo. A minha boca sempre o louvará. Salmos 34:1. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração, quando realizada com louvor para glorificar a Deus. A Bíblia diz: assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Lutero disse: um ordenhador pode tirar o leite da vaca para a glória de Deus. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante toda a atividade. A Bíblia diz: tudo que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Colossenses 3:23. Este é o segredo de um estilo de vida de adoração. Fazer todas as coisas como se fossem para Jesus. A Bíblia diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida como uma oferta cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se realmente fosse uma oferta. Romanos 12:1. O trabalho torna a adoração quando você dedica a Deus e realiza consciente de sua presença. Logo que me apaixonei por minha esposa, pensava nela o tempo todo, no café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila do supermercado, abastecendo o carro. Não conseguia parar de pensar nessa mulher. Constantemente falava comigo mesmo a respeito dela. Ficava pensando nas coisas que eu mais amava nela. E isso me fazia me sentir perto de Kay, mesmo quando estávamos separados por vários quilômetros de distância. E frequentávamos a faculdade diferente. Pensando nela constante, eu estava permanecendo em seu amor. A verdadeira adoração reside nisso, apaixonar-se por Jesus. Dia 8. Tema para reflexão. Fui planejado para agradar a Deus. Versículo para memorizar. O Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149:4a. Pergunta para meditar. Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Eu quero trazer uma observação hoje aqui, nessa última reflexão. O que nós estamos fazendo que muitas vezes não fazemos com tanto amor assim? O nosso propósito, nós podemos achá-lo e encontrá-lo quando nós dedicamos amor naquilo que fazemos. O nosso propósito não é uma coisa específica, mas o nosso propósito é aquilo que fazemos, fomos criados a fazer e fazemos com amor para Jesus. Seja exercer a medicina, seja cuidar da sua casa, ser uma mãe. Se você é uma mãe e faz para os seus filhos com o amor que você tem por Jesus, uau, que incrível. Se você trabalha em qualquer área da sua vida e você faz todas as suas tarefas cotidianas como se fosse para Jesus, uau,
cumprir o propósito de adorar a Deus. Se você tem o propósito de cuidar de pessoas e faz isso não olhando para as pessoas, as falhas, as fraquezas, mas olhando para Jesus. Ouça esse livro com muito amor e muito carinho. Não esqueça no final deixar o seu comentário. Eu vou te dar uma dica, deixa uma frase motivacional hoje. Deixe uma frase aqui nos comentários para que todos entrem e vejam e sejam impactados e comece agora a exercer o seu propósito de cuidar de vidas. Um abraço e até amanhã nos encontramos de novo.